No Partilhe e Compartilhe deste mês, apresentamos a vocês Patrícia Magalhães. Atualmente, ela desempenha um trabalho muito importante no setor público, mas nem sempre foi assim. A Fazenda da Esperança foi o caminho para que ela mudasse sua história. Tive uma família muito bem estruturada, católica. Eu fui atleta, nadadora, bailarina. E na minha adolescência, eu comecei a me envolver com drogas, né? Comecei pelo álcool, pela maconha, que é considerada umas drogas inofensivas, né? Muito porque está dentro da nossa cultura, faz parte da nossa cultura, né? Principalmente o álcool. E aí, a partir daquele momento, né? Foi um caminho progressivo, né? Porque eu era portadora de uma doença que é a dependência química, né? Eu casei, né? Tive filhos, eu tenho 4 filhos. Eu trabalhei no Tribunal de Justiça durante alguns anos. Então, durante alguns anos, eu consegui conciliar a minha vida social, o meu uso de droga, né? Manter algumas atividades, fazer outras, né? Eu casei, eu tive filho, eu estudava, eu trabalhava num bom lugar. E aí eu achava que eu tinha controle, né? Eu tinha certeza que eu tinha controle, que eu poderia parar na hora que eu quisesse parar. Em um determinado tempo eu separei, né? Eu tinha 3 filhos nessa época, eu separei. Depois eu perdi o meu emprego, que eu tinha o meu emprego. E aí esse mundo, né? Esse mundo perfeito, que eu achava que era, né? Ele foi desabando, enfim. E aí eu resolvi mudar de cidade, fui morar em Florianópolis, levei os meus filhos, já tentando uma tentativa de parar, porque cada vez era mais progressiva, eu já estava usando outras drogas, né? Mas eu ainda vivia em uma, vamos falar assim, numa classe média ali, né? Eu tinha um status social, vamos falar assim. Mas a droga não tem isso, né? Ela não escolhe classe social, cor, raça, gênero, opção sexual, religião. Não tem isso, né? E aí foi um caminho gradativo. E aí foi onde eu comecei a perder tudo, sabe? E cada vez mais me afundando naquele mundo ali, cada vez mais o buraco abria, a solidão, o medo, o desespero, com 3 crianças até então pequenas, sozinha, num lugar onde eu não conhecia ninguém, porque na verdade era uma fuga geográfica, né? Na minha cabeça era uma ilusão de que se eu mudasse de lugar, eu ia parar de usar. Mas não é, né? Porque o problema estava com a Patrícia. E até que eu conheci o crack. E aí foi um processo de degradação, assim, instantâneo. Foi muito rápido. Então, quando eu comecei, quando eu experimentei o crack, por exemplo, foi muito rápido a minha degradação, porque até então eu conseguia conciliar, eu conseguia me auto-enganar. O crack ele foi uma degradação física, mental e espiritual muito rápida. E eu fui perdendo totalmente o controle da minha vida, né? E aí eu passei por várias situações muito difíceis, né? Eu engravidei da minha filha caçula, que hoje já é adulta na época, e foi uma gravidez assim muito conturbada, porque naquele momento eu usava droga para morrer. A vontade que eu tinha era de morrer, né? Mas eu falo que eu era tão ruim que nem morrer eu conseguia, né? E quando eu engravidei eu entrei em total desespero, porque eu já tinha 3 filhos sozinha, naquela situação eu tinha um pouco de consciência. Então eu queria morrer também, e aí eu queria também, não queria ter aquela criança, né? E aí a minha filha nasceu inclusive prematura, né? Ela nasceu com essa síndrome de abstinência fetal, ela teve um problema, né? Ela teve paradas respiratórias, ela nasceu com baixíssimo peso, ela nasceu com 720 gramas, ela ficou algum tempo na UTI e nem isso fez eu parar de usar, né? E aí foi um processo, minha filha ficou mais um tempo no hospital, saiu e aí eu voltei para Belo Horizonte. Quando eu voltei para Belo Horizonte é que a minha família entendeu a minha real situação. Aí a minha mãe, ela foi bem firme comigo, sabe? E aí eu perdi a guarda dos meus filhos, dos meus 4 filhos, né? 2 ficaram com o meu ex-marido e a minha mais velha e a minha caçula ficou com a minha mãe.
Ali foi um momento de muita dor para mim. Porque por mais que eu não conseguisse ficar em sobriedade ou parar de usar, eu sempre estava junto com os meus filhos, eu sempre estava fazendo o melhor que eu podia dentro da condição que eu tinha, por mais que fosse insanidade para as outras pessoas. Mas para mim, não. Muitas vezes eu tinha que me frear, porque eu estava com as crianças, porque eu tinha as crianças, mesmo que irresponsavelmente em muitos momentos, né? E quando isso foi me tirado, foi uma dor enorme. E eu lembro que a minha mãe falou comigo, olha, eu te amo, os seus filhos te amam, mas a gente não vai aceitar você mais desse jeito. Então, você vai usar a droga e vai ficar onde você quiser, do jeito que você quiser. O dia que você quiser ajuda, aí você volta e pede ajuda. E foi aí, então, né? E eu não pedi ajuda, não. E mesmo na hora das minhas dores, mesmo na hora da minha loucura, eu clamava pela misericórdia de Jesus e por Nossa Senhora, sabe? Pedi ajuda, porque eu não aguentava. Só que eu não conseguia, era maior do que eu, entende? É uma dor tão grande de você estar naquela situação, mas você não tem força para você sair dali. É maior que você, é algo muito maior, né? É uma força maior que vai te puxando ali e que você não consegue. Por mais que você queira, você não consegue, né? Eu falo que assim, é o lugar que você perde a sua dignidade de ser humano. Você perde a dignidade, porque a droga, antes dela te matar, ela te humilha. Imersa nesse mundo, ela acabou nas ruas. Um dia, seu pai a encontrou em estado deplorável e estendeu a mão para tirar sua filha desta situação. Meu pai, né, foi um dia atrás de mim e eu lembro que ele chorou muito naquele dia, né? Eu nunca tinha visto meu pai chorar daquele jeito. Ele falava, né? Meu Deus, isso é a escória do mundo. Não tem como você criar uma filha, dar tudo para ela e pegar ela na escória do mundo, porque isso é a escória. E aí, naquele dia, eu tive um despertar espiritual, né? E realmente eu pedi ajuda. Minha mãe conhecia uma pessoa e um deputado, que é o Eros Biondini, e ele arrumou uma vaga para eu vir para a Fazenda Esperança. E aí, a minha família, minha mãe, com uma tia minha, que me trouxe aqui para a Fazenda. A Fazenda sempre foi um lugar muito especial para mim, né? Eu falo que a Fazenda ela é a minha base, né? Eu tenho outras ferramentas, mas a minha base, ela nasceu aqui, e principalmente dentro dessa capela. Essa capela é um lugar, assim, muito especial na minha recuperação, né? Porque aqui eu tava sozinha, né? Só que eu não tinha droga para anestesiar minha dor, a minha dificuldade, né? De olhar tudo que eu fiz com a minha vida, mesmo sem querer fazer, porque a gente faz sem querer, você não sabe, né, o que você tá fazendo. Longe, assim, dos meus filhos, da minha família, né, sozinha. Com meninas totalmente diferentes, com histórias diferentes, com criação diferente, cultura diferente, lugar diferente, né? Então, essa convivência também, às vezes, era muito difícil. Então, apesar de ser um lugar em que você vive essa convivência entre os pares, que é a base do tripé de uma comunidade terapêutica, é um lugar que eu, pelo menos, me sentia sozinha, né? E eu falo que, assim, é um presente muito grande ter uma capela com o Santíssimo, né, dentro da capela. Porque, por mais que eu me sentisse sozinha, eu sabia que eu tinha um Deus vivo que estava aqui 24 horas para mim, né? E que Ele conhecia o meu coração, que Ele conhecia as minhas dores, que Ele conhecia tudo profundo, né? E que eu também não era aquilo que as pessoas julgavam que eu era, até eu chegar aqui, né? Porque essa questão de quando, principalmente da mulher, né? A mulher, ela é muito julgada, ela carrega um peso muito maior do que o homem, às vezes, né? Porque ela é a irresponsável, ela que abandona os filhos, é ela que não cuida da família, é ela que é todos os nomes que você imaginar e mais um pouco, eu não vou citar aqui, que não vale a pena.
mas ela tem vários estigmas e responsabilidades e peso, né? É aquela coisa, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Agora você imagina uma mãe adicta, uma mãe dependente química, né? Consequência das coisas que ela faz na maternidade, né? Então, você carrega muito isso, mas o seu coração, ele é outra coisa. Muitas vezes você faz uma coisa que você gostaria de estar fazendo outra, né? Ou às vezes você faz aquilo que é o melhor naquele momento, da forma que você dá conta, mas as pessoas não enxergam assim, né? Então, assim, essa questão da falta dos meus filhos foi muito difícil para mim. Muito. Muito, né? E eu tinha muita dificuldade. Então, assim, quantas vezes, né? Eu vinha para essa capela. Quantas vezes eu dormi nessa capela? Dormi, né? Nos primeiros meses eu tinha crise de abstinência violenta. Muito séria mesmo, de droga, né? Eu queria bater em todo mundo se deixasse. Então, o que eu fazia? Eu vinha para a capela, eu sentava bem naquele cantinho ali, inclusive. Aqui as cadeiras ficavam em volta, né? E eu ficava bem naquele cantinho ali. Quantas vezes eu arrancava o cabelo mesmo e batia a cabeça na parede, sabe? Clamando ao Senhor que curasse o meu espírito. Eu não pedia para ele para me parar de usar droga. Eu não pedia para ele para restaurar a minha família. Eu não pedia nada disso. Eu pedia para ele curar meu espírito. Porque eu sabia que eu precisava de nascer de novo. Nascer de novo, entende? E que sozinha eu também não dava conta. E assim, por mais que eu tivesse todas as pessoas me ajudando, a minha família, a madrinha, a coordenadora, os responsáveis, sozinha eu não me dava conta, né? Sozinha eu não dava conta. Então esse lugar aqui, ele foi muito especial, assim, na minha recuperação. Eu falo que um dos mais especiais. Durante a sua caminhada, Patrícia deu muitos passos e um deles foi ajudar suas irmãs de caminhada, como coordenadora da Casa Bernadette, espaço que cuida especificamente das mães durante a recuperação. Lá, Patrícia teve um reencontro com a sua maternidade. Essa experiência já foi um outro ciclo, um outro momento, né, do meu processo de recuperação. Quando eu vim para essa casa, eu vim como coordenadora dessa casa. Eu já tinha passado por uma missão da abertura da fazenda de Alegre, no Espírito Santo, e depois que eu voltei para cá, eu fui convidada a estar assumindo a coordenação dessa casa. Então era um outro processo, ali eu já não estava tanto no processo de dor, né? Eu já estava no caminho que eu já estava doando um pouco, né? Eu já tinha entendido o propósito. Aqui já começava um pouco da minha missão, né? Junto com a minha restauração, porque é junto. E aqui foi um momento muito importante, porque aqui é a casa das mães, onde as mulheres vêm grávidas, as mulheres vêm com seus filhos, né? Então foi um momento muito marcante para mim, porque eu não estava com os meus filhos, né? Mas eu tinha a oportunidade de viver a maternidade de uma outra forma, de restaurar algumas coisas, né? De me perdoar, trabalhar o auto-perdão, ajudar outras mães. Eu lembro que quando eu estava aqui, tinham 3 mães e eram 3 adolescentes, uma de 15 anos, uma de acho que tinha 16 ou 17 anos e a outra era um pouquinho mais velha e tinha 20. E as 3 estavam grávidas juntas, elas tiveram o bebê mais ou menos assim, semanas de diferença, né? E eu que ajudei, sabe, todo esse processo de ajudar elas na questão da amamentação, da conscientização do quanto que era importante esse contato com o bebê, com a criança, do primeiro cuidado, do banho, do umbigo, né, da atenção, do cuidado, do quanto a maternidade seria importante para o processo de recuperação delas, dessa oportunidade, né? E querendo ou não, eu fazendo isso também foi uma parte de reconstrução comigo mesmo, né? Dessa parte que foi tão machucada, que é tão difícil e que é tão desafiadora para a mulher em especial. A maternidade no processo de recuperação, né? Ser mulher já é mais difícil, e a maternidade ela ainda se torna mais difícil ainda, né?
por causa das dores, por causa do sofrimento, por causa das perdas, por causa da culpa e principalmente por causa do preconceito do julgamento, né? Das pessoas, da sociedade. E isso continua sendo um processo difícil durante o processo de recuperação fora também. Então, viver isso aqui dentro foi muito importante para eu restaurar, resgatar algumas coisas, trabalhar o meu auto-perdão, né, que eu acho que é o principal, das principais coisas, né? É eu me perdoar por todas as coisas que eu fiz ou que eu gerei para minha família, para os meus filhos, né? Para que eu saísse daqui com uma base mais forte para eu encarar a realidade que me é apresentada lá fora. Patrícia fala sobre o diferencial da Fazenda da Esperança, acolher mães com seus filhos na fase de recuperação, e destaca a importância disso para as mulheres. Eu acho mais que importante, eu acho essencial. Inclusive, essa é uma falha muito grande da política pública no próprio Brasil, sabe? Não termos muitas políticas públicas especializadas nessas pessoas, principalmente na questão da maternidade. Eu não acho nem que isso é importante, eu acho que isso é essencial, né? A Fazenda da Esperança é uma das poucas que eu conheço, e olha que eu conheço muitas, centenas de comunidades terapêuticas no Brasil e no mundo. E eu particularmente não conheço nenhum lugar onde as crianças são acolhidas com tanto respeito, com tanto carinho, que as mães têm essa oportunidade de exercer sua maternidade, né? Esse rompimento da maternidade, ele é uma coisa muito dolorida. E muitas vezes é esse lugar que não deixa essa mulher sair da droga. É essa dor, né? De vários rompimentos ali. Que para o outro que está vendo de fora, não conhece o adoecimento e acha assim, isso aí é sem vergonha, isso aí não tem responsabilidade, isso aí não está preocupado com o filho, né? Mas é o contrário, né? Quantas mulheres em situação de rua, por exemplo, que têm os filhos tomados ali, lógico, né? Porque a gente tem a questão do ECA, da proteção da criança, mas toda vez que se rompe esse exercício da maternidade é uma dor muito grande para a mulher. E talvez ela não saia dessa situação de uso porque ela não sabe desenvolver ferramentas para acabar com essa dor, né? Então, assim, é muito lindo, né? É um presente, eu acho, assim, essa oportunidade, sabe, de poder resgatar. E quantas crianças ainda, né? Porque a Fazenda, ela vai além. Ela não só permite que as meninas venham para cá, como muitas vezes a Fazenda é a própria pessoa que luta para que essas mães tenham o resgate dos filhos que muitas vezes já estão até no abrigo, né? Foram tirados e correndo risco, inclusive, de ser adotado, por exemplo, né? E a Fazenda acolhe, ela entende, né? Ela tem essa empatia, esse cuidado, né? As nossas fundadoras, elas são mães maravilhosas, sabe? Mesmo. Eu emociono de falar, porque eu amo elas tanto, sabe? Como que elas fazem diferença na minha vida. O amor, o carinho, o cuidado, a escuta, sabe? Elas são mesmo mãe de todas, né? Elas olham cada pequeno detalhe, nas pequenas coisas, que para as pessoas pode não fazer muita diferença, né? Para a nossa sociedade, mas para as mulheres que estão aqui são mães, com certeza. Gente, hoje assim, eu vivo o que eu jamais imaginei, pensei nos meus melhores sonhos vivi. E a promessa, ela vem se cumprindo na minha vida, sabe? Aquilo que foi me pedido, né, quando eu dei o meu sim, mesmo que fora, porque eu precisei desse processo, né? Então assim, primeiro para restaurar a minha família, o resgate da minha família foi um processo, né? Pegar os meus filhos de volta foi um processo demorado, porque eu não tinha condição, eu tive que começar do zero, né? Eu tive uma pessoa que foi assim, um anjo na minha vida, que eu gosto sempre de falar, porque ele também é uma pessoa que ajuda muito a Fazenda, que é o Eros Biondini, né? Que foi a pessoa que me ajudou a vir, e eu não conhecia ele.
E eu fui encontrar com ele em um grupo de oração, depois que eu saí, não sabia que era ele que tinha me ajudado. Foi um momento maravilhoso de Deus assim mesmo. E eu tinha esse sentimento muito grande, né? Eu precisava de dar de graça aquilo que eu recebi de graça. Só que eu não estava na fazenda, então aquilo para mim era um conflito. Porque como que eu vou dar se eu não estou na fazenda, né? Só que aí eu entendi que lá fora eu também poderia viver o carisma. Que esse chamado não era só aqui dentro, que eu precisava de levar isso para fora, né? E aí eu comecei a trabalhar com alguns projetos sociais, comecei a ajudar ele na comunidade, porque ele também é um cantor católico, missionário, né? A gente criou o Mundo Novo Sem Drogas, que é um grupo de ajuda para pessoas, homens e mulheres, para poder encaminhar para a comunidade terapêutica, enfim. Em 2012, se não me engano, eu fui convidada pelo governador para assumir o primeiro cargo dentro da Secretaria de Política de Drogas do Estado, que foi numa diretoria dentro da política de drogas. Dali eu fiquei, depois eu fui convidada, eu me tornei secretária de Política de Drogas do Estado de Minas Gerais, né? A primeira mulher a assumir uma política de drogas no Brasil, principalmente sendo uma dependente química em recuperação, né? Eu fiz parte do Fórum de Gestores, do primeiro Fórum de Gestores Nacional de Política de Drogas, né? E eu ajudei na construção de muitas coisas, sabe, dentro da política pública. Depois eu fui superintendente de desenvolvimento social, também dentro da temática da política de drogas. Eu passei por 3 governos como gestora pública. Mas eu sempre tive uma missão muito grande, né? E sempre, paralelamente, eu sempre estava envolvida com projetos sociais, eu sempre estava envolvida com a causa das mulheres e eu nunca deixei de estar dentro da fazenda ou fazendo pela fazenda, né? E aí, em 2021, eu passei um momento muito difícil, assim, como que eu posso falar? De conflito interno mesmo, sabe? Porque eu falo que naquele momento eu tinha tudo. Eu tinha o poder, a caneta e o dinheiro. Mas eu não conseguia cumprir a minha missão na ponta. Sabe? Eu não conseguia atingir a ponta, eu não chegava, não conseguia. Principalmente para as mulheres, porque a política pública ela é feita de uma forma, muitas vezes, que não tem esse olhar, né? Como que fala? Cuidadoso, principalmente antigamente, né? De uns anos para cá, isso vem mudando. Então eu não conseguia, não tinha muita autonomia, né? Porque não é a minha vontade, é a vontade de quem está sentado na cadeira. E isso me machucava muitas vezes, né? E aí em 2021 eu pedi exoneração, né? E aí eu fundei, né, o Centro de Prevenção e Proteção à Vida, que é o Instituto Patrícia Magalhães, aonde eu desenvolvo trabalho com mulheres vulneráveis, mulheres vítimas de violência, dependência química e egressas do sistema, em privada de liberdade. Com mulheres em situação de rua também, sempre desenvolvi trabalho com situações de rua, principalmente com mulheres grávidas, né? E falo que é um trabalho muito difícil, né? Mas é muito compensador e eu me sinto realizada. Eu nunca podia imaginar nem 1/3 do que eu vivo na minha vida hoje, né? Hoje, assim, os meus filhos já estão numa nova fase. Quando eu cheguei aqui, eu estava numa fase de dor, porque meus filhos não estavam comigo porque foram tirados de mim. Hoje eu vivo o ciclo do ninho vazio, porque meus filhos já estão adultos, cada um está caminhando, tem a sua família, né, tem a sua independência. Meus filhos são filhos maravilhosos, sabe? Eu tive essa oportunidade dessa reconstrução. Claro que a minha família nunca vai ser aquele modelo de família que a gente vê na novela, porque a minha história é uma história de uma família que tem um recorte diferente,
de uma tradicional, por exemplo, né? Mas os meus filhos são maravilhosos. Você vovó agora, quer dizer, eu já fui. Tem 2 estrelinhas no céu, que é a Alice e a Isabela, né? Então eu já sou vó de 3. E agora eu vou ganhar o Arthur, né? Então é uma outra fase da maternidade. Na maternidade que eu tô falando, né? Porque isso é importante no meu processo de recuperação, né? Essa reconstrução, esse novo momento da maternidade, né? Momento que eu tô me encontrando. Profissionalmente também, quando que eu ia imaginar, gente, que uma mulher que morou na rua, na Cracolândia, ia virar secretária de Estado, que ela ia virar uma referência na política nacional, que eu ia ter um encontro junto com a família da Esperança, né? Eu fiz uma missão na Europa de 45 dias com os fundadores, né? No jubileu agora de 40 anos, que eu fui convidada para estar no encontro privado com o Papa. Quanto que eu podia imaginar que um dia eu ia estar junto com o Papa Francisco e que eu ia estar junto com os fundadores, né? Com aquelas pessoas que, assim, aonde nasceu esse carisma, né? Onde é a história, viver com eles esses 45 dias, conhecendo outras fazendas no mundo, né? Nós fomos para Roma, na Itália, nós fomos em Assis, nós fomos para a Alemanha, nós fomos para a Suíça, né? Nós rodamos a Europa. Gente, eu jamais poderia imaginar, porque eu não tinha esperança de nada. Eu não tinha esperança nem de viver, porque eu usava droga para morrer, né? E a fazenda é isso, né? Ela te devolver a esperança todos os dias, né? Gostou dessa experiência? Não esqueça de curtir e compartilhar. Nos ajude a espalhar esse estilo de vida para o maior número de pessoas possível. Inscreva-se em nosso canal e fique por dentro de tudo o que o Carisma faz para transformar a vida das pessoas.